Olá, Deus está morto. Com certeza todo mundo já ouviu essa frase, né? É uma das mais famosas e talvez uma das mais mal interpretadas de toda a filosofia. Mas o que é que ela significa de verdade? Esquece a resposta fácil. Essa frase é só o ponto de partida para uma conversa fascinante sobre o que acontece quando as nossas velhas certezas simplesmente desmoronam. Bora mergulhar nisso? Olha só que interessante, em 1966, a revista Time estampou essa pergunta na capa e foi a edição mais vendida da história deles. Para a cultura popular, a tal morte de Deus parecia uma coisa bem simples. A religião estava em declínio, o secularismo avançando. Mas, para os filósofos que criaram essa ideia, a história é, nossa, muito, mas muito mais profunda. Então, o pulo do gato aqui é entender o seguinte: a morte que eles estão falando não é a de um ser literal, de uma entidade. O papo aqui é sobre o fim de uma era, o colapso de um sistema gigantesco de poder e de pensamento que a gente conhece como cristandade. Pensa na cristandade como essa mega estrutura sociopolítica que estava em tudo. Por mais de 1000 anos, a identidade, as leis, a cultura, o poder, tudo no Ocidente estava amarrado com a igreja. Fazer parte da sociedade significava, por padrão, ser cristão. Era um mundo inteiro construído sobre uma única certeza que parecia inabalável. Só que essa aliança toda poderosa começou a trincar. Primeiro, a reforma protestante quebrou a autoridade única da igreja. Depois veio o iluminismo, que colocou a razão humana como a nova bússola para tudo. E aí, o golpe de misericórdia, talvez, os horrores do século XX. Guerras travadas entre nações que se diziam cristãs, aquilo tudo tornou a ideia de uma civilização moralmente superior simplesmente impossível de sustentar. A velha certeza soava vazia. E é aqui que a história dá uma virada espetacular. A mesmíssima lógica crítica que foi usada para desmontar a religião, bom, ela não para por aí, não. Ela acaba se virando contra o próprio secularismo. Pensa um pouco. Se a gente usa a razão para derrubar a verdade absoluta da religião, o que impede essa mesma razão de se virar contra si mesma e começar a questionar a própria autoridade? O que acontece quando a razão começa a duvidar da própria razão? É exatamente aí que a gente vai entrar agora. E essa citação do filósofo Gianni Vattimo, nossa, ela resume essa virada de chave de um jeito perfeito. Ele está dizendo que o ateísmo clássico precisava de uma verdade absoluta, a tal da razão com R maiúsculo, para poder lutar contra a verdade absoluta de Deus. Agora, se a morte de Deus significa o fim de todas as verdades fundamentais, de todas as metafísicas, então o próprio chão onde o ateísmo pisava simplesmente some. Para resumir a ópera, é o seguinte. A crítica moderna queria trocar uma certeza, a da fé, por outra, a da razão. Já a crítica pós-moderna chega e desconfia de qualquer sistema que afirme ter a resposta final. E isso, ao invés de ser o fim de tudo, na verdade abre um espaço completamente novo para a gente pensar sobre o que a fé pode ser agora que ela está livre daquelas velhas batalhas. Então, beleza, se aquele campo de batalha antigo de teísmo contra teísmo meio que se dissolveu, e agora? Para onde a gente vai? Dois pensadores muito importantes, o Gianni Vattimo e o John D. Caputo, exploraram justamente como a fé poderia ser reimaginada nesse cenário novo. O primeiro caminho vem do Vattimo, e ele chega com uma ideia que é, assim, bem radical. E se a secularização não for a inimiga do cristianismo, mas sim o seu verdadeiro destino? A ideia central do Vattimo é o que ele chama de enfraquecimento. Ele propõe que, em vez da gente se apegar a estruturas rígidas e verdades absolutas, a mensagem do cristianismo se resume ao seu núcleo ético, a caridade, o amor ao próximo. A fé para de ser sobre acreditar numa lista de regras e passa a ser sobre a prática do amor. E nesse sentido, a secularização não destrói a fé. Ela, na verdade, a purifica, tira aquelas camadas de poder e devolve ela para sua verdadeira essência. Agora, o segundo caminho, que vem do John Caputo, é tão transformador quanto. A pergunta dele não é Deus existe. A pergunta dele é o que a gente quer dizer com a palavra Deus? Para o Caputo, Deus não é um ser paradão lá no céu, é o nome que a gente dá para um evento, um chamado insistente por justiça, por algo que até parece impossível. E esse chamado cria o que ele chama de anarquia sagrada, uma inversão total de valores, onde os últimos são os primeiros e os fracos desafiam os fortes. E essa fraqueza de Deus não é falta de poder, não. É um outro tipo de força. Uma força que não age pela porrada, mas por um convite insistente, um chamado que a gente tem total liberdade para responder ou para ignorar. Tá, e aí?
para onde tudo isso nos leva. A morte de Deus não é o fim da fé, mas talvez seja o fim da fé do jeito que a gente conhecia. Uma fé baseada em certeza, em poder e em conhecimento absoluto. E olha, essa citação do Caputo aqui amarra tudo de um jeito genial. Pensa bem, se a gente tivesse provas, não seria fé, seria conhecimento. É justamente nesse espaço de incerteza, de não ter todas as respostas, que a fé de verdade pode acontecer. Ela não é um conhecimento de segunda classe, é um outro jeito de estar no mundo. Então, no fim das contas, a morte de Deus não fecha a porta para a religião de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Ela escancara a porta para novas possibilidades. Uma fé livre do peso da metafísica, do poder político e, principalmente, daquela necessidade de ter certeza de tudo. É um convite para a gente reimaginar o que significa ter fé no mundo tão complexo. A pergunta que fica no ar, então, não é se a crença vai sobreviver, mas sim como ela se transforma. No mundo que não tem mais respostas prontas, o que será que pode surgir quando a fé deixa de ser sobre ter certeza e passa a ser sobre a coragem de responder a um chamado? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.